Graça e a paz de Cristo, queridos. Estamos aqui mais uma vez para poder dar continuidade ao nosso devocional diário, que é 365 dias andando com Deus. É bem um prazer e sempre será uma satisfação em poder fazer isso. Sempre lembrando de que o ano que vem nós não estaremos mais todos os dias trazendo mensagens. Serão mensagens em um ano, é claro, mas em uma vez por semana, e vamos falar sobre o livro tão fantástico, que é o livro de Jó. Vamos conversar muito sobre esse livro, tá bom? O tema hoje é 11 de julho de 2025, né? Então vamos lá? O nosso tema de hoje é propenso a controlar. Você é uma pessoa controladora? Se você tem esse problema, eu tenho uma mensagem para você aqui hoje. Se você não tem, né, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, até para ajudar outras pessoas a sair fora desse sistema de vida. O texto da nossa história hoje está em Juízes, capítulo 16, verso 4 até o verso 21. Ok? Vamos lá para a nossa história. Nunca tive em lugares elevados ou exerci a autoridade sobre as massas, mas já senti seu apelo. Quer dizer, tentando proteger meu coração da dor, fazer meu marido concordar comigo, ou evitar que meus filhos sofram, a raiz sempre é a mesma: controle. Todos enfrentamos, e às vezes sucumbimos, à tentação de nos agarrar ao poder. Enquanto observamos o livro de Juízes, em capítulo 16, para estudar Sansão, a passagem também nos mostra que Dalila tinha sérios problemas, ou problemas sérios. A narrativa ilustra muitas lições sobre os motivos pelas quais devemos resistir ao desejo de controlar. Vamos lá, a primeira dela é: o controle começa e termina com o eu. Dalila percebeu que trair Sansão a beneficiaria financeiramente e ajudaria a ganhar o favor dos outros. Envolvendo suas mentiras em amor, usou a sua afeição para conseguir o que queria, e ao fazê-lo, definiu o amor de Sansão por ela com base no atendimento das suas próprias necessidades. Ironicamente, ela questiona a autenticidade do amor dele enquanto planeja sua captura. Alegando amor, ela preocupa-se unicamente com seus próprios desejos, mesmo à custa de outro. O segundo, o controle cega. Rápida para salientar o engano de Sansão, permaneceu despreocupada com a sua própria rede de mentiras, mantendo para o seu companheiro um padrão diferente do que estava disposta a seguir. Caiu na armadilha da ética situacional à medida que deixava a circunstância determinarem a sua postura moral. Por último e terceiro, o controle destrói os relacionamentos. Usando o seu colo, símbolo do conforto e acalento, Dalila parecia ser um ancoradouro seguro, mas na verdade era ela o perigo. O controle não é diferente. Fingindo garantir a segurança, que traz em vez disso é o cativeiro e a traição. Jesus nos pede confiança. Submeter-se a ele não é perder o poder, mas contrário, significa ganhar liberdade. Gálatas 5, versículo 1. Você pode ler também. Hoje, controlar faz parte de alguns sistemas de algumas pessoas. Elas acham que, como nós podemos ver aqui pela nossa Regina Frank, que controlar vai trazer segurança, vai trazer benefícios para as pessoas, né? Vai fazer com que as coisas andam e, na verdade, elas vão só trazer problemas, na verdade.
Então nós temos que tomar esse cuidado sobre essas questões todas, né? O fato de fazer com que as pessoas ouvem ou só fazem aquilo que você acha que é legal, que é ideal, né? Controlar uma situação. Quando você permite, você quer fazer com que seus filhos, de alguma forma, né, evitando que não faça isso, não faça aquilo, você também está nesse sistema todo, você está usando esse controle para evitar que seus filhos aprendam algumas coisas. E assim vai por diante. Nós temos aqui o exemplo bíblico de Dalila, que ela tomou controle da vida de Sansão. E tudo isso deixou que ela, primeiramente, beneficiasse, né, o seu próprio eu. Né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou me beneficiar com isso? E às vezes é isso que acontece, às vezes. As pessoas querem se beneficiar, né? O controle em si, ela sempre tem essa ideia de beneficiar o nosso próprio eu. E isso não é bíblico, não é verdade. A segunda coisa que nós aprendemos aqui também, isso vamos dizer em rápidas palavras, é a questão da cegueira, né? A questão de controlar, de beneficiar é tão grande que às vezes as pessoas ficam cegas diante da realidade que possa causar a outras pessoas. No caso de Sansão, ela trouxe um grande prejuízo para ele. E naquela coisa de querer ganhar benefício, né? E isso faz com que ela ficasse despreocupada, né? Porque a mentira estava rodando ali de uma forma bem clara, bem enfática, e ela não estava nem aí para isso. O que ela queria é exatamente ganhar o prestígio das pessoas. E assim aconteceu com Dalila. E a outra coisa aqui é que sempre vai quebrar, vai destruir relacionamentos. Nenhum relacionamento ele ficará de pé, seja ele quais forem, seja ele no lar, na casa, no casamento, seja ele no trabalho, seja ele na igreja, onde for, não vai ser mantido, porque o ser humano ele precisa entender que nós temos que viver em função dos outros. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que ter o nosso próximo como nossos superiores. Quando você pensar assim, as coisas não vão... Você vai entender que você precisa do seu próximo. Todos nós poderíamos entrar nesse sistema, mas infelizmente acontece isso. Vivemos num país hoje onde o controle governamental ele é muito grande e faz com que as pessoas aceitam determinadas coisas que eles acham que é certo, mas não sabem se relacionar, e isso destrói o relacionamento dessa forma, porque não sabe se relacionar e acaba obrigando as pessoas ou taxando leis que as pessoas andam de acordo com aquele sistema. Nós temos o problema da Venezuela, onde temos o problema da Colômbia e outros países que são controlados pelo governo e, infelizmente, vivem lá naquela situação crítica, moralmente falando, e assim por diante. Precisamos acordar. A igreja precisa disso. E dentro da igreja existe, pastor, existe muitos pastores controladores que querem controlar o que as pessoas comem, o que as pessoas bebem, o que as pessoas andam, a roupa que ela tem que andar. Se a roupa está azul, olha, aqui na igreja eu não quero ninguém, eu não quero você com a roupa azul. Eu estou dizendo aqui em tese, para poder você entender que o controle também na igreja existe. E nós, pastores, precisamos aprender isso. E que temos que aprender aqui é exatamente o que a Bíblia nos ensina, a nos submetermos somente a Deus. E esse submeter a Deus, como nós lemos aqui, nunca vai retirar de nós o poder. Ao contrário, vai nos dar mais poder, porque o poder sempre vem do nosso Senhor Deus. Quando nós entendermos assim, a gente vai ter mais paz, vai ter mais tranquilidade. Porque hoje existem as distinções, existem as divisões, porque existem os problemas com o cotidiano, né? Em todas as áreas possíveis. Quando eu falo problemas em todas as áreas possíveis, eu falo casamento, eu falo igreja, eu falo trabalho e assim por diante. Porque as pessoas querem tomar o controle, elas querem controlar uma situação, não sabem ouvir, não sabem dialogar, não sabem se relacionar ou não sabe interagir.
E aí acaba trazendo problemas sérios. Por que existe isso? Porque o controle está ali. As pessoas estão sempre propensas ao controle. Precisamos acordar para isso. A palavra de hoje é que nós precisamos nos submetermos completamente ao nosso Jesus. Quando nós fazermos isso, a gente vai entender que eu não tenho o controle da situação, mas Deus tem. E Deus, quando nos controla, né? E até Deus nos controla de forma até não diretamente. Ele apenas nos instrui. Não faça isso, isso não é legal. Não é esse caminho, não é legal. Deus não está controlando situações, está apenas nos indicando que nós não devemos tomar determinadas decisões, andar em determinados lugares, viver em determinados lugares ou se conviver com situações. Não. Ele está apenas nos instruindo. Instruir não é controle. Instruir é ensinamento. É o que nós fazemos como pastores. Eu, como pastor, eu aprendi isso. Eu já fui um pouco controlador. Quem me conhece aqui, que talvez está me ouvindo aqui, pastor, você falando isso, eu concordo. Eu já fui isso, mas Deus me ensinou. Deus me ensinou que as ovelhas não são minhas. E o meu papel aqui como pastor, e o nosso papel, né, como pastores, é simplesmente ensinarmos. Nada mais do que isso. Querem andar? Amém. Se não dar, vão ter as suas consequências. Aí, fazer o quê? A gente também, e depois que ter as consequências, nós ainda como pastores temos que dar a solução para sairmos das consequências. É tudo isso aí, né? E aí, quantas vezes você vê aí pessoas passando situações difíceis, porque a gente sabe que se seguisse a nossa instrução, não passaria por isso, né? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, ligam para mim, eu falo comigo, pastor, me ajuda. Estamos ajudando, estamos orando, né? E assim por diante. Amados, e essa palavra aqui é muito rápida, porque é um devocional que a gente tem que falar o que está aqui dentro, porque a gente não pode sair daqui de dentro mais. Mas a verdade é, vamos nos submetermos a Deus, deixar que Deus nos conduza, né? A palavra controle, nem Ele gosta disso. Nos conduza diante das suas orientações. Leia a Bíblia, estude a palavra. Estamos aqui todos os dias para instruir você, para ajudar você. Ok? Vamos para o nosso examine? Leia a carta, né, aos Filipenses, capítulo 2, verso 3 a 11. O que essa passagem nos ensina sobre o que significa andar sob o poder que Cristo nos dá? Aqui não está falando nem do controle, do poder que Ele nos dá. É poder, não controle. Poder é autoridade e não faça isso, anda assim, controle né? Não, né? Sai fora disso. Então leia aí, Filipenses capítulo 2, verso 3 a 11. Considere o seguinte, o que você enfrenta a tentação, onde você enfrenta a tentação de se agarrar por controle, né? Aonde você enfrenta essa tentação de que se agarrar no controle. Então, pense um pouquinho sobre isso e vamos procurar nos policiar e nos livrar disso. A outra, como o submeter desta área ao Senhor pode trazer maior liberdade em sua vida? Bom, é só você ler a Escritura e você vai ver que submeter a Deus, você vai ter muito lucro. Você vai ter autoridade, você vai ter, né, legalidade, liberdade e assim por diante. Tá ok? Deus te abençoe, tenha uma ótima sexta-feira. Que Deus assim lhe graça, força, e não vamos nos propor ao controle, ao controlar. E vamos sim andar debaixo da orientação e submisso ao Senhor.